Boa tarde. Todo mundo acordado agora depois do café, né, tranquilos, mas fique à vontade, caso eu esteja falando alto, é só pedir, eu baixo o tom de voz, porque eu não quero acordar ninguém de sobressalto, tá certo? Pode ficar tranquilo, eu aceito a justificativa que estão ouvindo em desdobramento, não há problema, eu aceito, tá? É lógico, porque já que somos espíritos, podemos muito bem assim fazer, né? Que é uma das nossas qualidades, ou melhor, né, dos nossos atributos como espírito. Mas, se preferirem ficar no corpo, é melhor para a gente visualizar. Bom, essa proposta para nós conversarmos, né, sobre as potências da alma, nos leva a refletir um pouco sobre nós mesmos, sobre não quem nós somos, mas o que nós somos. O quem nós somos, conversamos pela manhã, o autoconhecimento. Agora, o que de fato nós somos? Que antecede, por óbvio, o quem. E isso nos leva, então, à questão de número 76 do Livro dos Espíritos, que se pergunta que definição pode se dar dos espíritos. E eles responderam: são os seres inteligentes da criação. Então nós somos os seres inteligentes da criação, pois nós somos espíritos, nós somos seres espirituais, criados por Deus. Não se pode precisar quando cada um de nós foi criado, mas podemos precisar que a criação é eterna, conforme vemos na questão de número 80 do Livro dos Espíritos, que se diz que Deus jamais cessou de criar espíritos. Se Deus é eterno e jamais ele cessou de criar espíritos, a criação é eterna. Mas cada um de nós tivemos um momento em que fomos criados. Tivemos um momento em que Deus nos criou. Então, nesse momento, nascemos. E aí passamos para a imortalidade. Não somos eternos. Eterno é Deus. Eterno não tem começo e não tem fim. Imortal tem começo, mas não tem fim. Pelo menos é o que disseram os Espíritos lá na questão 78, por enquanto. Ou seja, não temos condição de entender ainda essa questão do não sem fim, né? Ou do sem fim, melhor dizendo, do não fim. E então disseram que é um mistério que está na divindade. Por duas vezes os Espíritos dizem isso, que trata-se de um elemento de mistério. Mistério não no sentido de não se pode saber, mas que está nas entranhas do próprio processo de criação. E aí já está no campo da eternidade de Deus. Então nós somos esses seres espirituais que momentaneamente e por diversas vezes habitamos um corpo, mas cuja a natureza não é corporal. Então não somos corpos que possuímos espíritos, somos espíritos que, no nosso caso aqui, possuímos um corpo físico. E é importante entendermos isso numa forma de conscientização, porque nós sabemos disso, mas muitas vezes nós não nos olhamos dessa forma, de tal maneira que colocamos para nós mesmos, na referência a nós mesmos, nós colocamos um pronome possessivo, dizendo meu espírito. E eu não tenho espírito, eu sou espírito. Há quem diz que quando morrer, meu espírito vai para o mundo espiritual. O meu não vai para lugar nenhum, quem vai sou eu. O meu fica, que é o meu corpo. Então esse fica. Então nós somos seres espirituais, somos espíritos. E, estabelecido pelos próprios espíritos, quando nos definiram, chamaram-nos de seres inteligentes da criação, que povoamos o universo, dentro e fora da matéria. Então esses seres somos nós. Mas
Qual é a nossa essência? Somos seres espirituais criados por Deus, mas qual é a nossa essência? Para que entendamos a nossa potência, qual é o nosso potencial? Então, qual é a nossa essência? Se olharmos então o simbolismo do Gênesis bíblico, lá do versículo 27, do capítulo 1, lá do Gênesis, nós veremos um esboço de simbologia, dizendo que Deus criou o homem e mulher os criou, a imagem de Deus os criou, a sua semelhança os criou. Então vejam esse versículo 27. Qual nossa essência? A essência do nosso... Qual nossas potências? As potências em forma de latência do próprio Criador. Porque o Criador coloca na sua criatura a sua característica, a sua essência, de tal forma que muitas vezes nós chamamos a criatura pelo próprio Criador. Por exemplo, quando olhamos um quadro pintado por um determinado pintor, nós muitas vezes, em vez de dizermos que vemos o quadro, nós dizemos que vemos o pintor. Por exemplo, eu posso dizer, em vez de vi o quadro da Mona Lisa, eu digo vi Da Vinci. Em vez de dizer que eu vi lá o Davi, a estátua de Davi, eu posso dizer que eu vi Michelangelo. Em vez de dizer que eu li Machado de Assis, que eu li o livro de Machado de Assis, eu posso dizer que eu li Machado de Assis. Por quê? Porque cada autor, cada pintor, cada criador põe na sua obra a sua própria essência. De tal forma que pode-se claramente separar os estilos literários de escritores de uma mesma época, dos romancistas. Podemos separar os estilos literários dos literatos barrocos, podemos separar os estilos, porque cada um tem a sua própria característica e ele a coloca na sua obra. Então, por um fenômeno, por uma figura de linguagem que nós chamamos na nossa língua portuguesa de metonímia, nós podemos substituir o autor pela obra, por uma questão muito lógica de não há uma obra que não traga a característica do seu autor. Dentro dessa lógica é que vemos então no Gênesis bíblico, nesse versículo 27, essa mesma expressão, criados, nós todos, à imagem e semelhança do Criador, a imagem e semelhança de Deus. Óbvio, trata-se de uma forma simbólica dentro de um contexto alegórico, dentro de um contexto parabólico, já que o Gênesis, nesse aspecto, ele é uma alegoria, ele é uma grande figura de linguagem, para que se possa entender essa ideia da origem. Mas da mesma forma, quando nós observamos a estrutura trazida pelo Livro dos Espíritos, nós chegaremos à mesma simbologia, mas numa forma que eu diria menos metonímica e mais concreta. Quando observamos essa definição que nós temos na questão 76 e a correlacionamos com a definição que está na questão número 1 do Livro dos Espíritos, que todos sabem de cor. Aí a partir da 2 já não sabem mais. Eu presumo que muitos só leem até a 1. Porque se eu pergunto o que está na questão número 2, mas na número 1 todo mundo sabe, que é Deus. E a resposta veio de forma precisa, curta e profunda. Disseram, Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Vejamos que essa definição, ela pode ser associada à questão 76. Porque vejamos, Deus foi definido como inteligência suprema. O que é supremo? Que está acima. Se está acima, é porque há algo abaixo. Senão não seria supremo, seria único. A resposta seria: Deus é a inteligência única do universo. Mas não foi essa a resposta que os Espíritos deram. Eles deram a resposta: Deus é a inteligência suprema do universo. O que nos leva a inferir
que há outras inteligências, pois senão ele seria a única inteligência do universo. Mas quando olhamos as duas questões, nós percebemos que a ideia da inteligência está nas duas questões. Deus é a inteligência suprema, e na questão 76, os espíritos somos os seres inteligentes. Então a ideia de inteligência está nas duas questões. Mas a palavra não é a mesma, e a estrutura, digamos que gramatical, não é a mesma. Porque quando está colocado na questão número 1, inteligência é um substantivo. E na questão 76 é um adjetivo. Vejam, o adjetivo deriva de um substantivo. Misericordioso deriva de misericórdia. Bondoso deriva de bondade. O substantivo, quando ele vai caracterizar algo, ele é trabalhado na forma de adjetivo. Então, quando eu quero dizer, trazer o substantivo bondade para uma caracterização, eu digo é bondoso. Quero trazer o adjetivo, o substantivo misericórdia, eu digo é misericordioso. Quero trazer o adjetivo inteligência para caracterizar algo, eu trago inteligente. Então vejam que nós trazemos a essência da inteligência. Por isso somos inteligentes. Então Deus é o substantivo que nos dá a qualidade para caracterizar-nos como suas criaturas. Então aquela ideia de imagem e semelhança do versículo 27 desse capítulo 1 do Gênesis, ela tem a mesma característica quando juntamos as duas questões. E dizemos, com base nas duas questões, trazemos a semelhança do Criador. Não a sua potencialidade, não a sua natureza, mas trazemos os seus elementos qualificativos da sua criatura, que somos nós. Então nós somos esses seres à imagem e semelhança do Criador. Daí vamos entender o Salmo 82. Quando lá no Salmo 82, nós somos chamados, nós, que eu digo, as pessoas, de deuses. Vejam, o Salmo 82, ele qualifica aqueles que pronunciavam a mensagem de Deus, de deuses. E Jesus chama atenção para isso lá ele não chamou no capítulo 10, puseram o número 10 no capítulo de João que fala desse assunto. No capítulo 10 de João, nós temos Jesus sendo confrontado pelos fariseus, querendo apedrejá-lo. E ele pergunta, quereis me apedrejar por qual das minhas falas? Ou quem diz, não, vocês podem ficar à vontade, escolham as falas aí. Eles disseram, não pelo que fala, não por causa dos meus feitos, não pelo que fizestes, mas pela blasfêmia que tu és. E ele fala, como me chamais blasfemo? Né? Não está dito pelo salmista, sois deuses? Se o salmista chamou deuses àqueles que enunciavam-se no templo, por que eu não posso me chamar filho de Deus? Vejam. Então ali nós entendemos esses sois deuses, porque muitos dizem, Jesus falou, vós sois Deus. Não, ele nunca disse isso. Isso é o Salmo que diz. Ele apenas trouxe a reflexão sobre esse ponto, para dizer que todos nós somos seres divinos. Não que somos a divindade, ou somos divindades, porque aí seríamos substantivos. Nós somos adjetivos. Então nós possuímos o elemento divino em nós. Por isso, seres inteligentes da criação. E quando associamos essa questão 76 com a questão número 1,
e buscamos a questão 116 do Livro dos Espíritos, nós vamos entender o que é a inteligência em nós, o que é essa qualidade divina em nós. Deus, óbvio, é a perfeição. Embora nós tratemos lá na questão número 13 do Livro dos Espíritos dos atributos da divindade, eterno, imutável, soberanamente justo e bom, e etc., Deus, nós podemos dizer que ele não tem adjetivos. Deus é substantivo em tudo. Então Deus não é bom, Deus é a bondade. Deus não é justo, Deus é a própria justiça. Justo somos nós que tentamos. Deus não é soberano, ele é a própria soberania. Ou seja, Deus tem que ser substantivo em tudo, para que ele possa dar qualidades em tudo. Então, quando assim percebemos, a inteligência em Deus significa perfeição. Então, Deus é o ser perfeito. Naquela linguagem mais simbólica do Cristo, por que me chamais bom? Bom só há um, Deus, que está nos céus. No aspecto de absoluto, só pode ser Ele. Nós podemos chamar perfeitos dentro do limite de perfeição que podemos ter, mas não a perfeição no sentido absoluto, porque essa sempre será Deus. Que, por falta de palavras maiores, nós dizemos perfeição em Deus, porque é mais do que isso, mas não temos linguagem para isso. Mas então vejam, essa ideia de a inteligência suprema é a perfeição. E a qualidade da perfeição em nós, porque não somos perfeitos, a qualidade da perfeição em nós, ou inteligente, é a perfectibilidade. O que é perfectibilidade? Capacidade de se aperfeiçoar. Por que nós podemos nos aperfeiçoar? Porque trazemos o germe da perfeição em nós. O impulso de Deus está em nós. Por isso temos na questão 116 a pergunta: há espíritos que permanecerão eternamente nas zonas inferiores? E eles respondem: não. Todos os espíritos evoluirão. Veja, todos os espíritos evoluirão. Se todos os espíritos evoluirão, a evolução é o único determinismo da lei de Deus. Querendo ou não, querendo sempre, mas eu digo, retardando ou não, nós evoluiremos. E por que é inexorável a evolução? Porque é a essência de Deus em nós. É uma qualidade que eu tenho que não tem como eu não exercê-la. Eu preciso tomar consciência para exercê-la, mas ela sempre é um impulso em mim. Por isso, essa questão 116 vai dizer que todos evoluirão. Quando diz todos evoluirão, veja o verbo presente, futuro do presente, evoluirão, é porque é inexorável. E por que é inexorável? Porque eu tenho a perfectibilidade. E o que é perfectibilidade? Capacidade de se aperfeiçoar. Então eu me aperfeiçoo. Ela está ali, latente, a capacidade de aperfeiçoamento. E como eu me aperfeiçoo? Pelos meus atos. Aí sim eu vou me desenvolvendo. E então, essa potencialidade que nós temos de nos aperfeiçoar é o principal elemento para o nosso aprendizado. E aí nos leva à questão 122 do Livro dos Espíritos, a questão 121, né, do Livro dos Espíritos, e todos os espíritos têm que passar pela fileira do mal para evoluir. Eles disseram que pela fileira da ignorância, que é o que corrobora a questão 115 do Livro dos Espíritos, quando se pergunta: há espíritos que foram criados bons e outros maus desde a origem? E eles respondem: não, os espíritos são criados simples e ignorantes, e se aperfeiçoam nas suas lutas cotidianas. Então vejam, nós fomos criados simples e ignorantes, mas
com toda a potencialidade de evoluir. Porque aquele Criador, que é perfeito, colocou o germe do aperfeiçoamento em nós e nos fez perfectíveis. Então nós não somos imperfeitos? Não, não somos. Nós não somos perfeitos. Não ser perfeito não é a mesma coisa que imperfeito. Pelo mesmo motivo que nós conversamos pela manhã. Qual que significa o prefixo in? Negação. Imperfeição é a negação da perfeição. Imperfeito não é sinônimo de não perfeito, é o que não se aperfeiçoou. O não perfeito é aquele que ainda não se aperfeiçoou, mas pode fazê-lo. O imperfeito é o refratário ao aperfeiçoamento. Então nós não somos imperfeitos, nós nos fazemos imperfeitos quando refratariamente ficamos à margem dos impulsos evolutivos, que é a principal potência que nós temos. Quando eu sou reticente, eu me faço imperfeito. Quando mineiramente eu fico turrão, eu sou imperfeito. E esse impulso evolutivo continua latente, mas as minhas escolhas me levam a outros caminhos, que de uma forma ou outra acabarei por entender e tomar consciência disso e redireciono-me para a evolução. Porque é inexorável. De uma forma ou outra evoluiremos. E somos imortais. Então, quando? Na imortalidade. Por isso Deus não tem pressa. Além de onisciente, Ele já nos fez assim, em condições plenas de evoluir. E um dia evoluiremos. E associado a isso, falaremos amanhã, temos o próprio elemento reencarnatório, que nos deixa toda a liberdade, toda a condição constante de redirecionar caminhos, para refazer escolhas. Porque são as escolhas que acabam nos direcionando. E eles perguntam na questão 122, como que pode o espírito que não tem consciência de si mesmo responsabilizar-se pelas escolhas ou fazer escolhas, se ele não tem consciência de si mesmo ainda? E eles respondem pelos impulsos de outros espíritos cujas influências lhe vêm de fora. E aí as influências de fora eu as sigo ou não. E eles acrescentam então que são esses impulsos, essas influências de fora, que fazem com que eu acabe por escolher caminhos, ruins ou bons. E eles trazem, como última frase da questão 122, a alegoria de Adão, a alegoria de Eva. Quando eles então trazem a ideia do paraíso, a ideia da influência de Satanás do Gênesis. Eles chamam atenção para isso. A última frase. Né? E várias vezes eles chamam atenção para o Gênesis. É uma das partes da Bíblia que os Espíritos mais chamam atenção. Inclusive na última questão do Livro dos Espíritos, sobre o paraíso perdido. Por quê? Porque são elementos simbólicos. E aí temos uma segunda potência do Espírito, que que está na nossa condição de natureza espiritual. O direito de escolher, o livre-arbítrio. E ali nós tivemos o direito de escolha. Nós tivemos um diálogo entre a Eva e a serpente, um diálogo de uma orientação, de uma tentativa, de um aguçamento. Diz a serpente: foi-te dito que se comeres da árvore morrerás. Não, tu não morrerás.
será como um deles, saberá o bem e o mal. Isso é interessante, isso é agradável, serei como um deles, né? Esse é o termo que está escrito, deles, né? Sereis como um deles, saberá o bem e o mal. E ela então diz, mas me proibiram de comer. E a serpente vai lá e, né, me desculpa a expressão jocosa, no nosso Código Penal brasileiro, dá um 171, né, dá lá o seu estelionato, né, cultural, e a Eva acaba aceitando e come do fruto. E ela teve a escolha, porque ela pôde dizer, mas o Senhor disse que não podemos comer. Ela fez uma escolha. Adão nem tanto, porque a Eva chegou para Adão e disse assim, toma. E Adão não fala nada, ele só comeu. E depois fala que o marido não obedece. Ele só comeu. Uma inconsciência plena em Adão. Ele não questiona, ele come. Né? E Eva deu uma questionada. Ou seja, ela pôde ter a escolha. Ela houve ali aquele símbolo de eu tenho caminhos para poder seguir. Eu posso fazer a minha escolha, eu tenho livre-arbítrio. Mas toda a liberdade de escolha pressupõe responsabilização pelas consequências da escolha. E o que acontece na simbologia não é uma punição, é uma responsabilização no nível da liberdade de escolha que cada um tinha. Adão, limitado. Hoje no almoço perguntaram por que eu falei da evolução feminina. Está aí, né? Eva é um Adão evoluído, né? É um Adão melhorado, mais consciente, ela argumenta com a serpente, mais um pouquinho ela iludiria a serpente. Adão não, é aquele obediente, né? Sem questionamento nenhum, toma e come, né? Faz o que eu mando e guarda o que você sabe, era mais ou menos assim a relação. E ele come, e a responsabilidade dele é proporcional àquela inconsciência, ele vai se sustentar com o suor do seu trabalho, comerás com o suor do teu rosto. E Eva era mais consciente, tanto que ela argumentou o contrário, e ela então parirás com dor. Há uma consequência maior, há uma responsabilidade maior. Por isso muitos nós mesmos nos chamamos de filhos de Eva, né? Não é filhos do erro, nós somos filhos das nossas escolhas. Não quer dizer erros e acertos. E o Arthur muito bem trabalhou aqui a ideia do pó, porque ali nós temos em Eva dizendo, a mulher pisará com o calcanhar na tua cabeça, falando para a serpente. O calcanhar. Veja, a mulher que pisará. A que sucumbiu. Porque é um processo de renovação de si mesmo. Um processo de liberdade de escolha, consequências, mas dentro do automatismo, dentro da potencialidade da evolução, dentro dos impulsos da evolução, que até mesmo os erros nos podem levar a crescer, se bem aprendermos com os erros para não praticá-los mais. Então vejam, ali é um outro impulso, uma outra potencialidade que nós temos. Nós temos um impulso da própria evolução, mas uma evolução que se dá dentro da potencialidade, dentro da potência chamada livre-arbítrio. A liberdade de escolher. Que, segundo Emmanuel, no livro O Consolador, na questão de número 133, se conjumina com determinismo. Ele pergunta-se a Emmanuel, há a coexistência do livre-arbítrio e do determinismo? E ele diz, sim, o determinismo impera nas camadas inferiores da evolução. E o livre-arbítrio se apresenta à medida que eleva-se o espírito. Ou seja, enquanto não tenho consciência de mim mesmo, sou tutelado. À medida que vou aclarando o meu conhecimento, o meu entendimento, eu vou também tendo mais liberdade de escolha. E, por decorrência,
assumindo as consequências de todas as minhas escolhas. Então nós temos esses determinismos. Temos lá um determinismo em Adão e uma responsabilidade em Eva. Ou seja, dois momentos diferentes, não duas pessoas, né, diferentes. Né? O Adamá, o Evahá, são momentos diferentes. E ali vem essa liberdade que nós temos. A liberdade de direcionarmos-nos. A potência da evolução, ela não é automática. O impulso evolutivo que todos nós temos não é automático. Nós exercitamos pelas nossas escolhas. Por isso que até a escolha errada pode me levar para cima, se eu aprender e redirecionar. Como escreveu o Espírito Hamed, quando ele diz no livro Renovando Atitudes, um erro em clima de acerto não é um erro propriamente dito, mas uma tentativa frustrada de acertar. Depende. Depende de o que eu estava intentando. Que é o que vemos no artigo 11 do capítulo 7 do Código Penal da Vida Futura, lá do livro Céu e Inferno. Na primeira parte do livro Céu e Inferno, capítulo 7, artigo 11, Código Penal da Vida Futura. Todas as faltas têm expiações, mas as expiações não são as mesmas para as mesmas faltas. De sorte que uma mesma falta praticada por pessoas diferentes tem expiações diferentes em função da atenuante ou da agravante que gerou o fato. Veja que sapiência. Né? Erramos, todos nós. Uns assumem mais, outros menos. Em função da agravante do conhecer e não fazer, da atenuante do desconhecer e por que fazer se desconhece. Veja. E não podemos dizer que não conhecemos. Podemos dizer que não temos consciência do que conhecemos. Consciência no sentido de absorção do entendimento. Não a consciência no sentido que vimos hoje pela manhã como o elemento aferidor da lei de Deus, ou censor da lei de Deus. Por quê? Porque nós sabemos o que é conveniente do que não é conveniente. Hoje, por mais que digamos que vivemos num mundo de provas e expiações, e vivemos sim, claro, os painéis estão claros para nós. Não vivemos obtusos. Nós sabemos o que é conveniente e o que não é conveniente. Não dá para dizer mais, eu não sabia que não deveria ser feito assim. Eu posso dizer, eu não quis fazer assim. Mas saber, nós sabemos. Então, já temos as escolhas advindas do que conhecemos, do que vemos. E aí responsabilizamos. Não dá mais para usar a atenuante, mas a agravante do conhecimento. É como se disséssemos, melhor não saber, mas se sabemos, por que não fazemos? Porque não queremos. E o não queremos está no elemento do livre-arbítrio. Ou queremos. E aí podemos dizer, mas é uma luta em glória? Em tese é uma luta, não em glória. Como o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, se não me engano, acho que o capítulo 8, se não me engano. Quando ele escreve aos Romanos, dizendo sobre a sua própria luta interna. Ele diz, o bem que eu prefiro, não é o bem que eu quero, o bem que eu prefiro, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Veja. Nós temos isso. Não para escudarmos-nos nisso e dizer, está vendo, é por causa disso. Se o Paulo era assim, por que eu não vou ser? Não, mas eu já sei que ele era assim, não preciso ser mais. Mas é natural que nós lutemos com essas questões próprias. Porque a consciência, dizia o poeta libanês, Gibran Khalil Gibran, ele dizia, a consciência é um juiz íntegro, porém fraco, para aplicar em si as sanções que aplica a outrem. É essa luta que nós temos. Tanto que um espírito amigo nos pede no Evangelho segundo o Espiritismo, sede vós severos para convosco e indulgentes para com os outros. Porque muitas vezes nós somos indulgentes para conosco.
e severos para com os outros? Todas as vezes? Não, nem todas. A grande maioria. Salvam-se alguns, dentro da possibilidade, mas não da probabilidade. Porque a característica nossa ainda é assim. Ainda, para nos salvar, nós usamos a ideia, para exercer o egoísmo, nós chamamos de nos salvar. Não, ou eu tenho que pensar em mim, porque ou eu salvo a mim ou a ele. Na verdade é porque eu sou egoísta e eu preciso de um sofisma. Então essa potência, que é a terceira potência, a consciência. Aí sim, aquela que está na questão 621 do Livro dos Espíritos, que não é racional, não é a razão, é a consciência. É aquele, por isso que a pergunta foi lei de Deus, é aquela latência de Deus em nós, é aquilo que está lá na questão número 5 do Livro dos Espíritos, número 6, do sentimento íntimo da ideia de Deus, de termos esse sentimento. E isso é que nos dá a consciência de nós mesmos, a consciência dos nossos limites, limites mínimos e limites máximos. Porque muitas vezes olhamos o limite máximo. Eu não consigo fazer mais do que eu faço. Mas eu não olho o limite mínimo. A partir de quando eu começo a fazer? E normalmente eu começo a fazer de um ponto que eu já deveria ter começado antes. E isso é a consciência, que vai se desenvolvendo. Como se imaginássemos um gráfico, imaginemos, em V, as linhas, esse V simbolizando o limite da lei, até que ponto a lei não me deixa ir mais, para que eu não me comprometa, para que não haja retrogradação. Então há um limite da lei. Por que em V? Porque nós imaginaremos no meio uma reta, uma linha, com escala evolutiva, do menos evoluído para o mais evoluído. E a distância do limite da lei é cada vez maior para quem evolui mais. Quanto menos evoluído, mais eu estou nos automatismos da própria evolução. A partir de um certo momento, eu tomo consciência de mim mesmo. E aí já não são mais as paredes do automatismo, que elas se distanciam. E eu vou, então, tendo mais espaço. Mas, por outro lado, quanto mais espaço eu tenho e atinjo o limite da lei, maior é o espaço para eu retornar à condição de evolução. A linha natural da evolução. Aquele que mais foi dado, mais lhe será pedido. Mas, por outro lado, aquele que tem, lhe será dado. Então vejam que são as responsabilidades. E é preciso desenvolver a consciência, essa terceira potência, a consciência de que nós somos os artífices da nossa própria evolução. Nós somos os únicos responsáveis pelo que acontece conosco. Por mais que eu queira transferir para outro, porque também é adâmico esse processo de transferência de responsabilidade. Porque quando Deus vai tomar conta, pedir prestação de contas de Adão, que ele começa a chamar por Adão, e esse Adão não aparece, não responde, e ele fala Adão, e Adão não fala nada, porque Deus estava passeando pelo paraíso, e resolve chamar Adão, e ele não responde, até que ele aparece lá, todo sem graça, coberto com uma folha de figueira, e ele fala, por que não me respondes? Ele fala, porque eu estava nu. E Deus faz uma pergunta do tipo que as mães fazem para a gente. Elas já sabem a resposta. Quem falou para vocês que vocês estavam nu? Ele já sabia a resposta. Como as mães sempre sabem as respostas. Mas perguntam, não sei para quê, para a gente, só para a gente passar vergonha perto das mães. Elas já sabem. E até nos chama atenção, assim, sabendo de algo que nós fizemos, que nós ainda não entendemos que fizemos. Mas então, ele diz, aí, a serpente, veja, a serpente. E aí, quando ele fala, comeste do fruto proibido, que te proibi. Aí Adão diz, a mulher que tu me deste me fez comer. Transferência total de responsabilidade. A mulher, qualquer semelhança com os maridos é mera coincidência. A mulher que tu me deste me fez comer. E ele vira-se para Eva e ela fala, a serpente me enganou.
Não há a consciência da responsabilização. Por isso o ar da resposta de Deus foi de punição. Mas nada mais era do que a própria responsabilização. Eu não errei, foi ela. Eu não errei, foi ela, ou seja, a serpente. E olhou para a serpente, provavelmente não tinha mais ninguém, né? E aí então, vamos rastejar. Né? Não tem outro jeito. Veja, essa potência da consciência de nós mesmos, que vai se aclarando e se desenvolvendo com os nossos próprios aprendizados. E desenvolvendo essas potências, nós então vamos nos relacionando com a nossa origem. Qual a nossa origem? Com aquele substantivo que me deu a qualidade que carrega. Eu começo a me relacionar com Deus, com o Criador, com o incriado que me criou. E aí vou desenvolvendo outras potências, não mais dos impulsos evolutivos, mas a partir da consciência, eu já começo a desenvolver as potências das minhas próprias vontades. E aí desenvolvemos essa quarta potência, a vontade. Que Emmanuel muito bem trabalha no livro Pensamento e Vida. Essa vontade, essa determinante do livre-arbítrio. Porque sem a vontade, eu não faço escolha. Eu sou conduzido. Vejamos, na passagem de Bartimeu, a multidão advertia Bartimeu porque ele gritava. Depois as mesmas pessoas foram dizer para ele, tem de bom ânimo, ele te chama. A multidão segue o comando, não pensa por si. E se nós não exercemos a potência da vontade, nós não pensaremos por nós mesmos. Nós pensaremos pelos outros e seguiremos os outros. Naquele efeito que disse de manhã, efeito manada. Então é preciso que haja o império da vontade. Porque ela que é a manifestação desse livre-arbítrio do ser que desenvolveu a consciência. E aí então, pela vontade, eu me relaciono com o Criador. Eu começo a percebê-lo. E por isso essa minha relação com o Criador faz parte da lei natural. É a lei de adoração. É aquele momento em que eu vou relacionar-me como criado com o meu Criador. Como criatura com o seu Criador. E o mecanismo para isso, da sutileza, daquele inteligente para com a inteligência, é a lei de adoração, que é nada mais do que a oração. Essa forma de me relacionar com Deus, pela minha vontade. Não pelo impulso da própria evolução, mas pelo meu impulso para entender que eu preciso exercitar essa lei, porque ela é, como a lei natural, a definição, para a minha felicidade. E que felicidade temos, e que, melhor dizendo, que felicidade percebemos e sentimos quando conversamos, quando nos relacionamos com o nosso Criador. Não no ato de submissão, mas naquele ato de reverência. Mas que, ao mesmo tempo, reverência é de entendimento, que dele aurimos as forças. E aí nos dirigimos num ato de pedido. E pela consciência de tudo isso, eu me relaciono com ele também agradecendo. Quando tenho a consciência, agradecendo. Não quando tenho o atendimento do que eu pedi, mas pela pura e simples consciência, que é o agradecimento da minha existência. É o constante na relação com ele. Por isso os Espíritos nos trazem, na questão 659, esse caráter geral da prece. 659 do Livro dos Espíritos. Esse caráter geral da prece. Que
Pergunta-se, a prece é agradável a Deus? E eles respondem, sim, quando ditada pelo coração. Porque essa relação com o Criador é lá da questão 5 e 6, das questões 5 e 6, é do sentimento íntimo, não é da racionalidade, não é da consciência racional, é da consciência existencial. E aí ela é ditada pelo coração, e não mais pela razão. Que o Cristo também nos asseverou, constante lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, quando ele fala da prece, da oração. E os Espíritos disseram, dando sequência, pela prece, orar é pensar em Deus, é aproximar-se de Deus, é pôr-se em contato com Deus. E pela prece pode-se pedir, louvar, agradecer. Veja, louvar, reconhecer, agradecer o entendimento de sem Ele não agimos, sem Ele não somos. E o pedir, dele nós aurimos, nele nós aurimos forças, então peço. O que nos leva à ideia de Jesus quando dizia, entra no quarto, fecha a porta e em silêncio, ora teu Pai. As 3 etapas. E essa potência é parte da lei. O exercício dessa potência é da lei natural. É da nossa natureza essa relação com Deus. Uma vez, fazia uma palestra, coincidentemente também em São Roque de Minas. E falávamos da prece e um senhor disse assim, o moço, e dá para ver o tempo que tem essa palestra, né? O moço, né? Dá para ver que tem alguns anos, né? Que eu fiz essa palestra, porque de moço eu não estou tendo mais nada. Ele disse, moço, deixa eu contar para você como é que eu rezo. E ele disse assim, eu vou rezar assim, eu sento à noite na cama antes de dormir e falo assim, Deus, o nego velho está aqui, viu? E durmo. E eu achei legal, porque ele quis dizer, Deus, o nego velho está aqui, viu? O que ele quer dizer? Deus, eu vou dormir. Se o senhor precisar de mim, só me chama. Pronto. Não fique preocupado, precisou de mim, é só me chamar. Estou à disposição. E eu percebi que eu faço a mesma coisa, só que não com o mesmo tom, né? Eu diria, Deus, eu estou aqui, viu? Quer dizer, Deus, não se esqueça de mim. E ele disse o contrário, Deus, eu não me esqueço do Senhor. Se o senhor precisar, me chama. Isso é racional? Não. Isso é a relação daquele filho que fala, pai, conta comigo. Mesmo sabendo que eu sou só um adjetivo daquele substantivo. Mas que eu contribuo com a minha parte na obra da criação. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Mas cada um está em condições de cumprir com a sua parte na obra da criação. Que falaremos mais detidamente amanhã. Cenas do próximo capítulo. Aguardem. Então vejam, essa é outra potência. E essa potência, para ela ser ditada da forma estabelecida pelo coração, ela perpassa por um outro elemento de potência, chamada certeza, que nós chamamos de uma forma mais fácil de gravar, fé. Que o Arthur muito bem trabalhou aqui. Mas que fé? Fidelidade? Sim. Mas Emmanuel, ele foi um pouquinho mais profundo para chamar a atenção da fé. Questão 354 do Livro Consolador. Quando ele passa a chamar fé de certeza. Ele diz, fé é a certeza em Deus. Certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Veja como ele escreve. É a certeza em Deus que ultrapassa o limite das crenças religiosas. Mostrando que é um ato muito mais profundo, que é de fidelidade ao Criador. Não é Deus que é fiel, somos nós que somos fiéis. Deus é a fidelidade, Ele é o substantivo, nós somos os fiéis, que precisamos demonstrar isso no exercício da fé. Mas fidelidade com o quê? Com a crença? Não, com a nossa existência.
Essa é a certeza. E Emmanuel, sabiamente, ele vai nos dizer, no capítulo 40 do livro Vinha de Luz, que a árvore da fé viva não brota miraculosamente nos corações. E não é serviço de menor esforço, diz ele. Como assim? Então fé não é algo que eu tenho, que me foi dado, que eu tenho sim, mas que me foi dado não. E eu preciso construí-la, que não vai dar para construí-la, pelo que eu vi ali no templo, não vai dar para construí-la. Que eu preciso construí-la. Tanto que Jesus disse a Pedro, quando ele caminhava pelas águas e começou a se afundar, dizendo, homem de pequena fé. Porque fé tem tamanho? Tem. Porque ela não brota miraculosamente nos corações. Ela é serviço de menor, não é serviço de menor esforço. Eu preciso me esforçar. Eu preciso, como dizia o apóstolo Paulo, pelejar na fé. Peleja na fé. Porque é uma peleja. E imaginemos, Pedro titubeia lá, e Jesus fala de pequena fé. Depois Pedro faz um exercício assim de demonstração de fidelidade, quando Jesus diz, um de vós há de me trair, e fica assim, serei eu. E Pedro fala, irei contigo onde fores, até a morte. Firme. E Jesus fala, Pedro, os espíritos das trevas, ou Satanás, em outras traduções, quer te fazer dobrar, como o vento dobra o trigo. Ou seja, os espíritos das trevas querem te fazer dobrar. Em outras traduções, cirandar. Quer te envolver. Como o vento dobra o trigo. Mas eu orei para que a tua fé não desfaleça. A tua fé não desfaleça. E o que aconteceu? Desfaleceu. Mas é o mesmo Pedro, que depois com João, subindo a escadaria de Formosa, do templo, da porta de Formosa do templo, encontra-se com o paralítico lhe pede uma esmola e ele diz, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E o homem levantou. E foi tão forte que diz o texto, e ele levantou-se e foi andando e louvando, foi andando, cantando e louvando a Deus. É o mesmo Pedro que a fé era pequena lá atrás. Era o mesmo Pedro que titubeou na fé. Era o mesmo Pedro que desfaleceu-se na fé, mas que robusteceu-se na fé, porque é a árvore que vai se edificando. E essa é a potência que nós trazemos, de poder nos edificar. E poder falar com certeza nessa potência, como falou muito bem o filósofo baiano, Gilberto Gil, andar com fé eu vou, pois a fé não costuma falhar. Ela não costuma, ela não falha. Então exercemos esse veículo para a potência da oração, da reverência, do contato. E essas potências se conjuminam na potência amor. Somos seres amoráveis por natureza. Somos seres de potencialidade afetuosa. Porque, dizia o apóstolo João, Deus é amor. Veja, ele é o substantivo. E nós somos amoráveis. Porque trazemos a essência. Só que precisamos desenvolver essa essência. E a potência do amor, aquele amor ágape da criatura com o Criador, e o amor fíleo da criatura para com as criaturas. O ágape é a essência do amor. Deus é amor. O amor de João é o ágape. O amor dito Deus é amor. E o fileo, esse amor entre nós, que nós chamamos de caridade. Por isso, traduzida a palavra caridade na carta de Paulo, e outras horas amor. É o amor fileo, é esse da relação entre nós. Porque o amor é a potência da inter-relação humana. O amor é a potência que me permite me relacionar com o ser humano. E esse amor fileo é aquele amor que o apóstolo Paulo muito bem decantou na carta aos Coríntios, capítulo 13. O amor que não se ensoberbece, dizia ele. O amor não se ensoberbece, o amor não arde em ciúme. O amor não se ufana.
O amor tudo entende, o amor tudo compreende, o amor tudo ama. E ele coloca ali, no jogo dos dons, diz que permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas dos três, diz ele, o maior é o amor. Por quê? É onde eu manifesto-me na relação com os demais seres espirituais que nós todos os chamamos de semelhantes. É nesse amor fíleo que eu vou me manifestar. Essa é a ideia trazida da questão 886 do Livro dos Espíritos, quando se perguntou qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal qual entendia Jesus. Tal qual entendia Jesus. E ele responde para uma forma interativa, de interação com as pessoas. A resposta que os Espíritos trazem, desculpe, não é ele, Jesus, os Espíritos responderam, de uma forma interativa, de interação, não no sentido do ágape, mas do fíleo, daquele da relação. Benevolência para com todos. Veja a relação horizontal. Indulgência para com as imperfeições alheias. E perdão das ofensas. Os três elementos são da horizontalidade. É a manifestação do ágape que trazemos em potência, no fíleo que exercemos na essência. Que muitas vezes, em vez de exercer o fíleo, exercemos o storge, exercemos o eros, os dois outros elementos do amor. Esse storge da relação conflituosa, ou eros, da relação interesseira, da sensoriedade, e não da sensibilidade. Enquanto Paulo decantava esse amor da potência do ágape e fíleo, dizendo-o sentimento, nós temos no soneto de Luís de Camões, lá do século XVI, o amor eros, o amor storge, esse amor da vontade e da sensação. Quando ele diz lá, o amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer, mais que bem querer. É um solitário andando por entre as gentes. É um nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganhe em se perder. É ter para com quem nos mata uma lealdade. Como pode o amor causar no corações dos homens amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Qualquer semelhança com a música Monte Castelo, de Renato Russo, não é mera coincidência. É um Ctrl-C, Ctrl-V. Mas Renato Russo tem uma lógica que ele faz Ctrl-C e Ctrl-V dos dois. Ele vai na carta de Paulo, Ctrl-C, Ctrl-V. Ele vai no poema de Camões, Ctrl-C, Ctrl-V. E traz-nos uma música o título é paradoxal, Monte Castelo, que é a batalha do Brasil na Segunda Guerra Mundial contra o seu povo irmão, que é a incongruência do amor, como se ama se beligeram. Então ele dá o título daquela batalha que dois povos que se amavam se beligeraram. Mas esses dois povos que se amaram e se beligeraram, ali se casaram, os que para lá foram, muitos deles, e tiveram filhos lá, ou seja, a incongruência. Por quê? Porque na vida do dia a dia nós misturamos esses amores. E a maestria de Renato Russo foi juntar os dois e trazer o amor sentimento e o amor sensação, para que a gente pudesse descobrir nessa confusão o fíleo e a partir do fíleo chegarmos ao ágape, ao amor divino, ao amor substantivo que nos colocou esses pingos amoráveis na nossa essência. Essas são as nossas potências e várias outras, mas essas são potências latentes e que estamos no momento de senti-las e exercê-las. As potências da alma, não as potências da encarnação. Que Deus nos abençoe a todos nesses 9 minutos e 48 segundos que eu ultrapassei a conversa.